Então vamos para a nossa aula de matemática. Nós estávamos vendo figuras planas, lembram? Fizemos as atividades, vimos as pirâmides, né? Fizemos os contornos dos triângulos e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre geometria e arte. Lá no nosso livro da página 109, nós temos um quadro feito por uma artista, o Piet Mondrian, né, uma tela onde ele usa as figuras, os contornos geométricos. Ele usa as figuras planas, que são os retângulos. Vamos dar uma olhada então, para a gente ver. Cadê o nosso cursor aqui, ó? Lá na nossa página 109, então, nós temos o quadro aqui mostrado pelo Piet Mondrian, né? Óleo sobre tela, está lá na Galeria Nacional de Arte Moderna e Contemporânea em Roma, na Itália. Olha só o que o artista fez. Ele usou várias formas, né? Vários tamanhos e usou 4 cores. Olha só, um quadro chamado Composição em amarelo, vermelho, azul e preto. Então, amarelo, vermelho, azul e preto, né? Que parece roxo, né? Mas são as 4 cores que ele usou. Dentro desse quadro aqui, tem dois contornos. Vocês terão que descobrir quantas regiões quadradas aparecem nesse quadro. Lembre-se que região quadrada, os 4 lados são iguais. Vocês vão ter que descobrir dentro algumas, né? Dá para ver que aqui não é um retângulo, né? Mas tem algumas que ficam um pouquinho confusas. Vocês vão ter que descobrir, tá? Descreva oralmente as regiões quadradas que você visualiza. Que forma que tem as demais regiões? Então, essas outras aqui, que formas que elas têm, tá? Nós temos uma atividade para você sobre esse quadro. Vocês vão fazer uma releitura como o artista fez aqui. Vocês irão pegar uma folha, que rasgou um pouquinho, mas vocês irão pegar uma folha, e essa folha vocês precisam ocupar todo o espaço fazendo uma releitura dessa obra, fazendo desenhos com retângulos. Só que para isso vocês precisarão usar a régua. Olha só aqui, ó, como ele fez. O artista fez o contorno de todos, tá retinho, né? Tá bem pintadinho. E vocês irão escolher 4 cores. Não precisa ser amarelo, vermelho, azul e preto. Pode ser 4 cores que vocês queiram, tá? Que vocês escolham. Que vocês possam escolher 4 cores. Não precisa ser as mesmas do artista. E vocês irão completar toda a folha, riscando com a régua e pintar cada figura de uma cor, como ele fez aqui, misturar as 4 cores, tá? Só que lembra, segundo ano, ó, se vocês fizerem, vou mostrar aqui para vocês, se vocês por acaso fizerem um desenho muito, com quadradinhos, retângulos muito pequenininhos, né? Vamos mostrar aqui, se vocês fizerem os retângulos muito pequenininhos, vai dar muito trabalho de pintar, certo? Então procurem fazer no desenho os contornos maiores, tá? Fica mais fácil depois para vocês escolherem as cores e pintar, tá bom? Ok? Ó. Tá bom? Para não ficar muito pequeno, senão vocês vão cansar. Se vocês fizerem contornos assim, ó, vai ficar muito quadradinho para vocês pintarem. Aí vocês vão estar se cansando logo. Tudo bem se vocês fizerem, vai ficar bem bonito. Só que dará mais trabalho, tá bom? Lembre-se, importante, não usou régua, mas olha só, quando a gente usa régua, o nosso traçado fica reto, tá? Então você precisa usar a régua para fazer os seus contornos. Olha aqui a diferença.
Segura a régua firme e aí você pode trabalhar aqui dentro da folha como você quiser. Ó. Ok? Olha aí. Você pode usar a sua imaginação e ir fazendo aqui do jeito que você queira. Tá? E aí, cada tracinho, olha aqui, tá vendo a diferença quando a gente usa régua? Segundo ano. Cada quadradinho de uma cor, é claro que vocês irão repetir as cores, como fez lá na obra, né? Como mostrou aqui, ó. Né? Repete o vermelho, repete o azul, repete o preto, tá? Na hora de pintar, cuida para não sair do espaço, tá certo? E ocupem toda a folha na hora de fazer o desenho, tá bom? Depois, durante a nossa aula, ou vocês irão mostrar como é que ficou a obra de vocês. E aí a gente pode fazer depois uma moldura e vocês poderão colocar no quarto de vocês o quadro, tá certo? Então, vai ficar de atividade para vocês fazer uma releitura dessa obra de arte do Piet Mondrian, usando régua, porque a gente precisa treinar o uso da régua, segurar a régua firme para fazer os contornos, tá? Então, vamos fazer as atividades dessa página 109, classificações, aqui, ó. Nina e Mário estavam brincando com essas 8 regiões planas que eles construíram e recortaram. Então, nós temos a laranja, verde e vermelho. Que região é essa? Essa. Se repetem, né? Nós temos 2 tipos. A atividade oral em grupo. Nina resolveu separá-las em 3 grupos. Veja como ela fez e converse com os colegas sobre o que ela viu em comum nas figuras para formar esses grupos. Então, como é que ela separou as regiões? Como que ela pensou para separar as regiões? Em seguida, foi a vez de Mário. Ele separou as 8 regiões planas, tem 8 ali em cima, em 2 grupos, de acordo com as formas. Olha como a Nina separou e como é que o Mário vai separar. Desenhe e pinte as regiões planas de acordo com o que Mário fez. Então, o Mário fez de acordo com suas formas, tá bom? Quantas em cada grupo vocês vão ter que fazer, certo? Na nossa próxima atividade, aqui, localização no quadriculado, que a gente já fez lá com as figuras geométricas, só que aqui são para os animais, ó. Vamos ver como é que eles estão distribuídos nas colunas e nas linhas. Então, girafa, macaco, a onça e o elefante, tá? Que coluna que está a girafa? Então, coluna 1, linha C. A onça, coluna 2, linha B, certo? Só para a gente relembrar. Embaixo, vamos fazer as atividades aqui, que é a localização. Agora é com você, complete a frase. A onça está em que linha e que coluna? A sua posição é, aqui a gente coloca, né, 1C ou 2B, aonde está o animal localizado. O animal que está na posição 1C chama-se... Escolha mais um animal e desenhe na coluna 1 e na linha B. Ó, escolha o animal. Você vai escolher outro animal e desenhar na coluna 1 na linha B, ou seja, a posição B. O elefante está em que posição? Escolha uma casinha vazia e desenhe nela o animal que você quiser. Então, vai sobrar aqui em cima outras casinhas, ó. Vai sobrar aqui em cima outras casinhas. Você vai desenhar o animal que você quiser em uma delas. E depois vai dizer em que linha, em que coluna ele está localizado, tá bom?
Descubra com os colegas pelo menos 3 objetos que lembram regiões planas e ainda não foram citados nessa unidade. Então vamos fazer isso durante a nossa aula do Meet. Na nossa página 111, nós temos vistas de um objeto, então as posições, né? Isso aqui é legal para a gente depois trabalhar com os mapas lá em História e Geografia. As posições vista de lado, vista de frente, vista de cima. Você vai observar o carro e ver a posição que ele aparece na foto, né? Vista de lado, de frente, de trás e de cima, ok? Isso aqui é para a gente aprender a desenhar, fazer depois os mapas, representar. O mesmo com essas peças aqui, ó. Observe o primeiro cubo. É visto de frente, de lado e de cima. Então, de frente, qual é a cor que aparece? Amarelo. De lado, aparece o vermelho. E de cima, o verde. Os outros dados, vocês vão pintar aqui a cor que ele aparece de frente, de lado, de cima. Em seguida, a posição dos números do dado. Qual é a posição que está em cima, de frente e de lado. E aqui, além da posição, a cor. Vão ter que fazer a posição, os pontinhos, o número do dado e a cor dele, tá bom? E aí, vamos brincar de tudo à vista. Então, aqui para a gente construir um monóculo que vocês poderão fazer de papel e ficar brincando em casa, né? De observar as coisas. Um monóculo que tem a forma de um cilindro e ver as coisas através dele. Ok? Segundo ano, então, como é que a gente consegue ver, ó? Fica bem melhor para a gente poder depois desenhar os objetos quando a gente observar. Você pode brincar de observar com o monóculo e tentar desenhar somente o que está aparecendo na visualização do monóculo, tá? Nossa página 112, aqui nós temos os contornos dos cilindros, ó. Então, Rafael usou uma lata de ervilha e fez o contorno do cilindro, né? Fez 2 desenhos, ó, um que ele pintou e o outro que ele deixou em branco. No primeiro desenho, ele contornou a lata e pintou o interior do contorno. Qual é o nome da região plana que aparece aqui? Já sabem, né? No segundo desenho, ele contornou a lata e não pintou no interior. Ele ficou apenas com o contorno da região plana do primeiro desenho. Agora é a sua vez. Pegue o paralelepípedo que você guardou na sua caixa dos sólidos, encoste-o na folha e faça 2 desenhos, a região plana e o contorno. Então, vocês vão pegar o paralelepípedo, a prof não trouxe aqui, vamos usar esse aqui, ó, o nosso apagador que parece. Você vai fazer o contorno, pintar, e o outro só deixar o contorno como fez com o círculo, tá bom? Com o paralelepípedo de vocês. A prof esqueceu de pegar lá no armário dos professores. Aqui, o contorno da região retangular é uma linha que chamamos de retângulo. Então, retângulo é a linha que contorna a região retangular. Tem as vértices e o lado. 1, 2, 3, 4. Quantos lados tem o retângulo? Quantas vértices tem o retângulo? O contorno de uma região quadrada é uma linha que recebe o nome de quadrado. Então, quando eu faço o contorno, ó, aqui está contornado, é uma região quadrada. Quando eu faço a linha, né, quadrado. Quantos lados tem o quadrado? Quantas vértices? Ok? Aqui é um apanhado de todas as formas, né? Depois vem a região triangular, que a gente já viu lá das pirâmides. O sólido geométrico é a pirâmide, o contorno é a região triangular, né? Ou seja, o triângulo. Vértice, lado. Ok? Quantos lados tem o triângulo e quantas vértices tem o triângulo? Ok? Segundo ano.
Então, quantos vértices e quantos lados, tá? E o último, ó, pode ver que ele fez um resumo de todas as formas dos sólidos geométricos. Começou com o retângulo, começou com o paralelepípedo, o cubo, né, o contorno, depois o da pirâmide e agora o da esfera, que é o círculo, né? Então a circunferência aqui, ó, região circular ou círculo, e a circunferência que é a linha, né? Contorno. Pensem como os lados e os vértices do retângulo, do quadrado e do triângulo. Observe, então, a circunferência e responda. Circunferência tem lado? Quantas vértices tem a circunferência? Vocês estão vendo alguma vértice aqui? Desenhe circunferências de vários tamanhos, usando moedas, botões, etc. Então, você vai pegar algumas circunferências, pode ser as moedas, tem de vários tamanhos, e botões também, e desenhar, fazer um contorno de vários. Gente, bem redondinho, fazer um contorno sem tirar o lápis do lugar, tá? Moeda de 1 centavo é bem pequenininha, a de R$1 é a maior, depois a de 50 centavos é média e de 10 também, tá bom? Atividade oral. Veja o bambolê. Dá a ideia de uma circunferência. Você sabe equilibrar os bambolês gira na cintura, e no pé, e no braço, e no pescoço. Às vezes eu vejo alguns de vocês brincando de bambolê ali embaixo. Quem tem pode brincar então nas férias depois com os bambolês. Tá bom? Vamos fazer essas atividades na nossa aula. Algumas eu vou mandar de tarefa, vai estar escrito dentro do planejamento. Ok? Depois nós vamos lá para a nossa página 138 e 139. Vocês viram que essas atividades aqui sobre as figuras espaciais, sobre os contornos, ele fez um apanhado, um resumo do que a gente viu até agora, tá? Por isso que tem bastante página, mas são poucas coisas para fazer, tá certo? Ó, retângulo, quadrado, triângulo, né? Só para a gente dar uma relembrada, certo? Segurando. São coisas que a gente já está vendo já há 2 semanas, tá? Lá na nossa página 138 e 139, só para eu colocar aqui no livro, nós temos a atividade dos probleminhas que nós não vimos na semana passada, ó. Atividade oral e com todo o grupo. Lembra do algoritmo que a gente já conversou? É a forma de fazer a operação, né? Qual é o jeito de fazer a continha? É pela decomposição? É pelo algoritmo usual? Então, isso é algoritmo, tá bom? Algoritmo, então, é o esquema para efetuar os cálculos, de que maneira que eu vou fazer. Problemas. Na resolução de um problema, lembre-se sempre das etapas. A gente já viu lá nas outras atividades da página 136. Compreender, ou seja, ler com atenção, planejar como vamos fazer e verificar se a gente fez tudo certinho e responder. Resolva o problema usando 2 algoritmos diferentes. Então, 2 jeitos diferentes de fazer o cálculo. Em uma prateleira, há 15 livros sobre animais e 24 livros sobre plantas. Qual é o total de livros dessa prateleira? Então, nós vamos fazer aqui de 2 jeitos diferentes essa conta. Esse espaço aqui é para a gente montar a nossa conta, tá? A gente pode fazer como? Ou pelo algoritmo usual, né? Fazendo as continhas aqui do total de livros de animais, o total de livros, fazer a nossa operação. E depois pela decomposição, que é 10 mais 5, lembra 15? Uma dezena e 5 unidades. 2 dezenas e 4 unidades. 20 mais 4, fazer o nosso esquema, né? E fazer a nossa conta. Como é que fica isso aqui?
gente dar uma lembrada aqui no pessoal que não vai estar na aula, né? Ó, 2 algoritmos quer dizer que você vai fazer ou pelo algoritmo usual, deixa eu ver o total, que era 15 livros, né? Então, 15 mais, a gente está trabalhando a adição, 24 livros, ó, algoritmo usual, esse, ok? Unidades, dezenas, né? E aí a gente faz a conta, soma as unidades, depois a dezena. Pela decomposição, que é o outro algoritmo, ou seja, 15 é igual a 10 mais 5 e 24 é igual a 20 mais 4. Esse é o algoritmo da decomposição. E aí a gente faz o nosso cálculo. 5 mais 4, né? 10 mais 20 dá 30. 30 mais 9, ok? Então, 2 algoritmos. Esse aqui é um jeito de fazer a conta, esse aqui é o outro. Lembram que a prof disse que nós vamos ver outras formas de fazer as operações, tá? Nós vamos estar trabalhando com todas elas para vocês conhecerem como é que a gente pode estar fazendo, certo? Depois a resposta, né? De acordo. Então, esse aqui só para a gente lembrar 2 jeitos diferentes que mostro ali, era para a gente pensar em 2 formas diferentes. Ó, deixa eu descer aqui. Isso. Daí a resposta na linha aqui embaixo a operação, certo? Então vamos lá. A próxima letra B. Maurício quer comprar um par de tênis. Ele já tinha 32 e ganhou 15 do seu pai. Ele pode comprar o tênis ou não? E por quê? Já estão inscritos 24 alunos para o campeonato de vôlei na escola. Ainda há mais 12 vagas. Qual é o número mínimo de alunos que participarão do campeonato e o número máximo? Então, fazer dos 2 jeitos também, ou um pela decomposição e o outro pelo algoritmo usual, tá certo? Fazer as contas, tem que fazer. Na turma de Michele há 14 meninos e 25 meninas. Qual é o total de alunos? Para saber quantos alunos há na turma, é preciso efetuar uma adição, 14 mais 25. Complete os 2 algoritmos, indique a adição e escreva a resposta do problema. Então, aqui pela decomposição, aqui pelo algoritmo usual, tá? Resposta. Complete com os números da sua turma. Quantos meninos há em nossa turma? Quantas meninas há em nossa turma? E o total de alunos, tá bom? Parabéns ao Dino e à Maria. Dino fez 12 anos no dia 21 de fevereiro. Depois de 5 dias, Maria fez 7 anos a mais do que Dino. Então, ó, o Dino fez 12 anos no dia 21. Depois de 5 dias, 21, depois de 5 dias, Maria fez 7 anos a mais do que Dino. Quantos anos fez a Maria no dia D? Ok? Lembre-se lá das etapas: compreender, né? Compreender, planejar, executar, verificar e responder. Calculadora. Escreva a posição correta dos algarismos que estão faltando. Então, observe aqui a calculadora. 1, 2, 3, né? A calculadora vai assim, ó. Tá? E aí, pede aqui para vocês fazerem uma conta, ó, como se fosse a calculadora. Como 26 é igual a 20 mais 6, efetue 72 mais 26.
somando 20 ao 72 e depois somando 6 ao número obtido. Então, faça esse processo aqui e depois você pode confirmar 72 mais 26 na calculadora. Só dessa vez vocês poderão usar uma calculadora que ele está sugerindo, tá bom? Então, não se habitue a usar a calculadora para fazer os cálculos de matemática, porque você precisa fazer as operações. Depois efetue mais essas adições usando a calculadora, ó. Aí você poderá usar para fazer esses, ok? Então, essas são as nossas atividades da matemática. Vamos retomar, fazer as regiões planas e seu contorno lá nas nossas páginas 109 em diante. Depois vamos fazer essas duas operações durante as aulas de quinta ou segunda-feira. A prof vai escrever no planejamento direitinho quais são os dias e qual página que a gente vai estar trabalhando. Ok? Segundo ano. Beijinho. A gente se fala, tá bom? Até a próxima aula.